Fala, meu povo! Espero que vocês estejam bem e já quero começar esse vídeo lançando um desafio para você. Se você acabou de colocar esse vídeo na velocidade 1.5 ou 2.0, espero que não mais que isso, mas vai que você também colocou numa velocidade maior, quero fazer um desafio aqui para você e se você quiser evoluir ou já ter uma noção prática do que pode estar acontecendo com você, eu sugiro que você cumpra esse desafio, pelo menos aqui até o final desse vídeo. Eu te desafio a assistir esse vídeo na velocidade 1, na velocidade normal. Por que eu estou lançando esse desafio logo no começo desse vídeo? Porque, meu povo, eu não sei se vocês estão percebendo, mas estamos vivendo um momento, uma era de rapidez, de velocidade. É tudo para ontem. Não pode esperar. O que custa pensar um pouquinho mais já é trabalhoso, não vale a pena. E tudo isso traz uma consequência muito grande. Então, se você está acostumado a ouvir áudios em 2 vezes, assistir vídeos aqui no YouTube em 2 vezes, eu te convido a cumprir esse desafio nesse vídeo aqui e já colocar em prática para você ver como está o seu dia a dia, como é que estão as suas atitudes nesse assunto específico do vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito nesse canal, já te convido a ser inscrito. Estou chegando perto da minha primeira meta nesse canal, que é conseguir os 50 inscritos. E se você não é inscrito, se inscreve, curte o vídeo, ajuda bastante para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Eu já sou concorrente de vários outros canais que têm assuntos muito mais rápidos, cortes, edições e tudo mais. Então é desafiante mostrar para a plataforma que o conteúdo de fato pode ajudar alguém a melhorar de vida em algum aspecto que seja da vida. Então ajuda muito você curtir, você compartilhar, enviar para aquelas pessoas que você tem certeza que está precisando melhorar a vida de alguma forma. Então, meus amigos, esse desafio que eu lancei logo para vocês aqui no começo é porque existe duas situações que eu quero falar primeiramente. Primeiro, né, a lei do menor esforço e um pouquinho também de neurociência básica. Por quê? Precisamos voltar um pouquinho na biologia para tentar entender o porquê dessa impaciência que estamos vivendo nesse momento atual. Como vocês já estão cansados de saber, se vocês já assistiram outros vídeos aqui no canal, se não assistiu, já te convido a assistir, a entender mais, né, o porquê disso. Mas o nosso cérebro ele é voltado para a sobrevivência. E isso significa que a todo custo e na maior parte dos momentos do nosso dia, ele vai focar em economizar energia, justamente para resguardar, ter uma reserva e, quando necessário, lutar ali pela sobrevivência. E se a gente pensar até de uma forma analítica mesmo, né? Focar muito tempo em determinada situação, em determinado desafio, em determinada tarefa, consome muita glicose, né? E isso exige muito do nosso córtex pré-frontal, dessa parte aqui da frente do nosso cérebro, que demanda um esforço, uma energia muito grande. Então, quando o nosso cérebro percebe que, em vários momentos, nós temos acessos a vídeos rápidos, a áudios que são 2 minutos, mas a gente pode deixar com 1 minuto só, se a gente acelerar 2 vezes, e vários cortes com efeitos visuais e tudo mais, nos momentos, né, que você vai rolando ali o feed da sua rede social, você vai recebendo dopamina de forma
fácil e rápida. Dopamina está muito ligada, né, à questão do prazer, né? Então, isso traz uma sensação boa para o teu cérebro. Por mais que não seja, tá? Dependendo aí da forma que a gente for visualizar, mas trazendo para esse contexto, por mais que não seja, teu cérebro está recebendo ali uma motivaçãozinha para continuar recebendo aqueles estímulos fáceis e rápidos. Então, a, a questão da atenção em si, quando a gente foca em determinada situação, faz com que o nosso cérebro pense, não, espera aí, se eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, se eu consigo fazer três coisas ao mesmo tempo, por que eu vou focar aqui em uma só? Porque eu já estou dando esse exemplo. Aquele momento que você pega um livro, né, para fazer a sua leitura, ia pegar um livro aqui de fato, mas eles estão um pouquinho longe. Mas quando você pega um livro, começa a folhear, a maioria das pessoas não tem mais paciência. E aí fala, não, o conteúdo é chato, o livro não presta, vou mudar para um Kindle. Mas será que de fato é o livro? Ou você se acostumou a ter tudo rápido e fácil? E aqui eu não quero ser hipócrita e dizer que é ruim, tá? Porque tem áudios que você vai me entender. E você sabe que são 4 minutos de áudio que em 30 segundos dava para ser resolvido tranquilamente. Então você acelera porque você já sabe que não compensa, né? Mas veja, eu estou falando aqui de um caso isolado. O que eu quero que você entenda são todas as vezes, na maioria das vezes que você tem a possibilidade de acelerar um áudio, você está acelerando. E isso mostra ao teu cérebro que aquilo ali é o normal. E ele vai sempre querer daquela forma, porque senão ele pensa que está perdendo energia naquilo ali. Então por isso que quando você vai assistir um vídeo no YouTube na velocidade 1, fica aquele negócio maçante, parece que a pessoa está falando muito devagar e vai dando uma preguiça. Vou até parar porque senão você vai acabar o desafio. Mas é ruim para o cérebro. Se você tá fazendo aqui o desafio e nesse minuto do vídeo você já está impaciente, talvez isso já seja um indicador de que você precisa parar e pensar um pouco em como você está seguindo a tua vida, em como você está tomando situações, né, práticas de fato, porque vão chegar momentos na tua vida que vai pedir essa calma, vai pedir essa análise, vai pedir que você pense mais um pouco e aí você não vai ter repertório mais para focar e prestar atenção no que você precisa prestar. E eu até coloquei aqui um ponto muito interessante, que essa falta de paciência, muitas vezes, ela está ligada à baixíssima tolerância que nós estamos para a frustração. E eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo muito isso nas nossas crianças. Então é uma impaciência de que o pai está ali e está terminando uma conversa e a criança está chamando para brincar, está chamando para outra coisa e ela, vamos, 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 e fica o tempo todinho no pé do pai e da mãe e dizer, não, já vou. Né? E aí, enfim, tem N situações que a gente poderia explicar esse tipo de comportamento, mas o que eu quero que você entenda aqui é justamente nesse contexto, porque se quer tudo para agora, e quando a gente não tem, vem aquela frustração, vem aquela sensação de derrota mesmo, e é ruim, e ninguém mais tem esse repertório para lidar com isso. Então, a todo momento, estamos pedindo coisas cada vez mais rápidas. Então, é até o exemplo que eu já citei aqui em algum vídeo, na minha experiência dos recursos humanos, e aqui
eu quero que você entenda só o exemplo, tá? Não quero dizer quem está certo, quem está errado, mas só citando um exemplo nesse contexto aqui do vídeo. De pessoas que entram na empresa e com 2, 3 meses já querem uma promoção, já querem ser uma função acima, muitas vezes nem aprendeu o que de fato pede toda a função que ela entrou na empresa para desempenhar e já quer uma promoção e não consegue mais parar e durar em um local só por causa da impaciência. Da mesma forma, líderes, donos, gestores, que quando o funcionário ainda está no período de experiência dos 90 dias, já quer que o funcionário performe como se ele já tivesse anos na empresa, como se ele já tivesse, né, acima do nível que ele foi contratado para desempenhar e que já dê conta do recado em menos de 30 dias. Então percebe que eu estou pegando um exemplo aqui do vídeo, do áudio acelerado, e já estou escalando para um contexto muito maior que talvez até agora você nunca tivesse parado para pensar sobre isso. Várias áreas da tua vida sentindo esse impacto dessa impaciência, desse querer tudo rápido, tudo ao mesmo tempo. Então, pare, pense se realmente, se isso está acontecendo, se faz sentido continuar para você dessa forma. Até no vídeo anterior, se você não assistiu, por favor, assista. Eu mostrei uma figura de uma flexa, né? E não vou dar muito spoiler, senão você não vai assistir o vídeo. Mas o que eu quero dizer é, nem sempre o que a gente pensa, de fato é real. Talvez a nossa percepção ela esteja distorcida e está nos levando a um caminho que a gente até pense que é o correto, que é o funcional, mas a gente não está conseguindo enxergar porque estamos imersos ali naquele momento, naquele sistema, e esse sistema pode ser disfuncional e pode estar te levando para um caminho que você não queira. Então, meus amigos, minhas amigas, quero saber, você fez o desafio que eu falei no começo do vídeo? Se você fez, coloca aqui abaixo nos comentários se foi fácil, se não foi. Se você já assistia na velocidade normal, né? Se você está indo contra a maré, ou se você assistia em velocidades mais rápidas, como foi para você voltar para esse contexto da velocidade normal, né? Porque eu quero saber quais foram os desafios, se vocês acharam que eu falo muito devagar, se foi impaciente, se foi tranquilo para você, porque eu gosto de ver realmente, né, se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido ou não, para poder ajudar vocês em outros vídeos também, tá? Então, já coloca aqui abaixo, porque para a gente ir fechando, meu povo, o mundo não vai desacelerar, tá? Não vai. Nós temos a inteligência artificial, vários processos que antes a gente demorava horas para fazer, hoje está cada vez mais rápido. E as plataformas vão continuar acelerando os vídeos 2 vezes e meio, 3 vezes e assim sucessivamente, porque elas querem de fato prender a tua atenção e cada vez mais lançar estímulos para que você continue. Eu vim para o YouTube porque eu não me adaptei ao modelo do vídeo rápido, do vídeo curto em outras redes sociais. Porque para mim precisa de uma explicação maior. Não é, tenho que fazer um gancho, tenho que prender a atenção e tem que editar nesse momento e tem que acelerar, porque senão ninguém tem paciência de assistir. Aqui eu consigo falar com você sem edição, mostrando de fato quem eu sou, e errando e mostrando para você que eu erro e que não vou esconder isso de ninguém. Então, o mundo não vai parar de ser acelerado, mas a gente precisa parar e perceber até que ponto essa aceleração de fato está sendo só benéfica ou nós estamos deixando de ver alguns pontos que a gente até acha que está valendo a pena, mas no contexto
por trás dos bastidores está trazendo um prejuízo grande, principalmente no longo prazo. No longo prazo é que a gente precisa, né, fazer esse gerenciamento hoje do comportamento para que no longo prazo não venha um prejuízo ainda maior. Então, meu povo, se você não fez o desafio que eu mostrei no começo do vídeo, eu te falo, né, te deixo, né, te apresento uma nova missão nesse vídeo para que você possa assistir outro vídeo como aqui no meu canal mesmo, tá? Pega um tema ali que você viu que é interessante, que você não assistiu ainda e assiste na velocidade 1. E depois volta aqui para comentar como foi para você, ou se faz muito tempo que você leu um livro, leu alguma coisa mais técnica, de estudo mesmo, e volta, lê um pouco e me diz como foi, como você se sentiu, se foi fácil, se não foi, porque realmente a gente precisa em alguns momentos parar e voltar a desempenhar para o nosso cérebro, mostrar para o nosso cérebro um repertório que talvez a gente tinha deixado, né, escondido e atualmente ele não tenha mais, mas para que ele tenha essas doses de realidade, sabe? Para que o nosso cérebro perceba que não é tudo tão rápido, não é tudo para ontem. Tem coisas que precisam de tempo. Tem projetos que precisam de tempo. O meu projeto aqui do YouTube, ele precisa de anos. Então, se eu for me apegar a vídeos com as visualizações baixas, com outras pessoas que falam sobre psicologia aqui no canal, que já tem milhares de seguidores, eu não começo, eu não passo essa mensagem para você. Então, tem coisas que precisa de tempo, porque senão não vamos alcançar, não vamos conquistar. Então, meu amigo, minha amiga, se esse conteúdo fez sentido para você, que você possa deixar o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se você viu que tem alguém que precisa desse conteúdo, por favor, encaminha para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho, possam ter acesso a essas informações e principalmente as pessoas que estão ansiosas, que estão querendo as coisas para ontem e não têm a paciência de esperar o tempo normal de cada processo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.